Fala galera, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma atividade do curso de criação de vídeos lá do IFRS. O tópico que eu vou abordar é a introdução a SQL, bora lá? Então, gente, aqui a gente vai ver sobre manipulação de tabelas, né, uma introdução a SQL. O nosso roteiro aqui é falar sobre os comandos, basicamente, né? Insert, delete, update e select. Então, o DML, né, também chamado de Data Manipulation Language, ele é uma parte, né, do pacote de linguagem de consulta estruturada de banco de dados, que é o SQL, Structured Query Language. Tá? O que o DML, que tipo de comandos entram dentro desse DML? Aqueles que alteram e manipulam os meus dados, certo? Então, sempre que eu precisar alterar e manipular os dados das minhas tabelas, eu uso esses caras aqui dentro do DML. Basicamente, eles são 4 comandos. É o insert, que insere linhas na tabela, o delete, o select e o update. Então aqui a sintaxe do insert, né, é insert into o nome de uma tabela, lembrando que quando está entre maior e menor aqui tem que ser preenchido com algum nome lá do meu banco de dados, então vai ter as tabelas, tem nomes no meu banco de dados, né. O que está entre colchetes significa que é opcional, eu posso colocar ou não. Então, mas aqui no caso é uma boa prática colocar, que é o que? Vou colocar entre parênteses o nome de todas as colunas, certo? Então eu informo que valores, que colunas eu vou preencher, e aí eu consigo estabelecer uma correspondência também aqui desse primeiro valor, ele faz uma correspondência à primeira coluna, o segundo valor uma correspondência à segunda coluna e assim por diante. Se eu não exibisse as colunas, ele ia considerar todas as colunas na ordem que elas foram criadas, certo? Então aqui, insert into, nome da tabela, nome das colunas, values, e aqui os valores de fato que eu vou preencher. Existem algumas variantes, né, que eu posso inserir mais linhas, então basta colocar um vírgula aqui e mais uma tupla, e posso colocar vírgula e mais uma tupla e assim por diante. Então posso inserir, por isso que é values, que está no plural, então posso inserir vários valores, né, ou várias linhas nessa tabela, e a partir de uma outra tabela. Então delete, eu delete from, tá? O nome da tabela. O where aqui é condicional, mas aqui talvez seja mais do que recomendável, né? Sempre eu só não coloco esse where se de fato eu queira deletar todas as linhas da tabela, porque o que o where vai dizer? Ele vai dizer, vai estabelecer uma condição e essa condição aqui, que vai ser uma expressão lógica, ela vai, sempre que der verdadeiro, para cada linha que der verdadeiro, ele vai apagar aquela linha. Então, se eu não coloco nenhuma expressão lógica, não coloco where, significa que eu vou apagar todas. Então, a sintaxe é delete from, nome da tabela, e where. Então eu trago esse cuidado aqui, né? Só não utilize o where, certo? Só não utilize o where caso realmente queira isso. O update, então a sintaxe, esse aqui é para alterar as linhas da minha tabela. Então a sintaxe é update, né? Mais uma vez, sempre tem que dizer em qual tabela que eu estou operando, porque pode ter várias tabelas no meu banco, né? Então o set é o que eu vou alterar. Então eu vou dizer, ó, tal coluna vai ser alterada para tal valor, e se eu tiver mais colunas, eu coloco vírgula, de novo, o nome da coluna igual tal valor, vírgula, e assim por diante. Então eu posso fazer para quantas colunas tiverem a tabela. E por fim, eu posso especificar esse where condição, assim como no delete, né? A gente só não utiliza o where caso realmente queira isso, porque é muito importante, né, a gente saber a condição. O select, né, então é um comando mais complexo, aqui está uma ideia da sintaxe dele. A gente pode utilizar o asterisco para mostrar todas as colunas, mas basicamente a gente pode listar as colunas que quer mostrar e dizer que é from uma tabela, certo? Essa parte do join, o resto a gente não vai ver agora. Então aqui um exemplo bem rapidinho, insert into pessoa, né? Estou dizendo que eu quero inserir dentro da tabela pessoa, o ID, as colunas ID e nome nessa ordem, o valor, né, a dupla linha 5 e G. Então aqui está a tabela pessoa dentro de outras tabelas dentro do meu banco, né? Tá aqui as tabelas dentro do meu banco. A tabela pessoa só tem ID e nome, tá? Então no momento que eu insiro, está aqui 5 e G foi inserido. Quando eu der um delete from pessoa where ID igual a 4, ó, olha
como é interessante eu usar o where e como que eu faço a expressão lógica, ó. Quando o ID for igual a 4. Então significa que eu estou me referindo a essa linha aqui, essa linha que vai ser deletada. Próximo passo, ó, sumiu a linha com ID igual a 4, só ficou a linha da G. Então agora eu faço um update na tabela pessoa, alterando para o nome igual a Ju, onde o ID for igual a 5, ou seja, se tivessem outras linhas, né, com era eu garanto que eu vou alterar apenas essa linha de 5, alterando esse valor aqui de G para Ju. O valor aqui então foi alterado, como vocês podem ver. E aqui, por fim, um select para fazer a consulta, né? Select nome ID from pessoa, o era ID igual a 5. O resultado disso, né, é essa tabela como resposta que vieram, né, as colunas nome ID como solicitado e apenas a linha onde o ID igual a 5. Certo, galera? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Até mais. Tchau, tchau.